Meu nome é Pebson Araújo e minha definição de missão missão é o ministério da pregação do Evangelho, usando os dons do Espírito Santo para fazer discípulos, preparando-os para a volta de Jesus. Olá, muito bem, vamos à lição número 8. É uma lição que fala de missão em favor dos necessitados. Ela tem um tema muito similar à lição número 7. Eu não vou dizer que seja uma continuidade, porque de fato não é. A lição 7 falou em favor do meu próximo, e essa aqui fala de uma classe específica, que é o nosso próximo, mas está em necessidade. Existem muitas pessoas próximas de nós que não passam por necessidades. Elas devem ser alvo da nossa missão. Mas no tema dessa semana, o público-alvo são aqueles que estão passando por alguma necessidade. Mateus 25:40 é o verso para memorizar. O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Olha, eu desafio você a começar a lição da semana fazendo a revisão com essa pergunta aqui. E se fosse Jesus pedindo esmolas? Entenderam a pergunta? E se fosse Jesus sentado à beira de um caminho, de uma BR, de uma praça pedindo esmolas? Você daria? Se você reconhecesse que aquele era Jesus, eu estou fazendo só você pensar. Eu penso que nós não negaríamos uma esmola. Mas o que fazemos quando nós não damos esmolas a quem nos pede? O texto de Mateus 25:40 nos faz pensar que quando a gente deixa de atender a um desses pequeninos irmãos, nós deixamos de atender a Cristo. Será? É uma pergunta para reflexão, é uma pergunta um pouquinho pesada para o início de um estudo, mas é importante que eu faça. Será que não estamos deixando Jesus com a mão estendidas sem receber um auxílio? Deus tem um plano. Quando se trata de missão aos necessitados, Deus tem um plano e isso pode incluir você. Essa é a ideia geral que eu tenho para a lição dessa semana. E eu vou apresentar um slide a mais do que normalmente eu apresento para vocês a cada semana, porque eu quero trabalhar um pouquinho, na lição de segunda-feira, o método de Cristo. O texto está na tela, você pode dar uma pausa no vídeo e ler esse texto com calma. Eu não vou ler, eu quero apenas destacar 5 pontos importantes que têm a ver com o método de Cristo. Olhe na tela. Primeiro, ele misturava-se com as pessoas. Ele não era preconceituoso. Ele era simpático. Terceiro, ele atendia às necessidades. Quarto, ele conquistava a confiança. E por último, ele convidava a segui-lo. Esse é o método de Cristo. Não começava dizendo: ei, me siga aqui. Não. Ele primeiro se enturmava, se misturava. Esse é um método que pode ser aplicado nos dias de hoje em qualquer circunstância. Contextualize. Contextualize esse texto e esses métodos, e você vai ver que é possível aplicar numa faculdade, no ambiente de trabalho, no lazer. Em qualquer circunstância, é possível você misturar-se com o povo. Escute, misturar-se, não é camuflar-se. Você se mistura com o povo, mas não perde sua identidade. Entendeu? Por exemplo, é uma moeda de R$1 que se mistura com muitas outras moedas, mas ela continua valendo R$1. Entenderam? Ela não perde o seu valor. Então, misturar-se com os homens não é perder o seu valor. Segundo, ele era simpático. Ele atendia às necessidades. Isso aqui é importante porque demanda de você perceber o próximo, enxergá-lo em suas necessidades. Às vezes a gente vai com uma oferta, com uma proposta que não atende às necessidades. Muitos de nós, às vezes, vamos para uma ação missionária com a Bíblia na mão para dar um estudo e a pessoa está precisando de um pedaço de pão. Está precisando de uma atenção de ouvidos, de uma orientação, de um direcionamento. Então, primeiro, atenda às necessidades. Conquiste a confiança. Conquistar a confiança significa dizer que você respeita a pessoa como ela é. Não é criticá-la, não é difamá-la e nem condená-la.
mas é você se colocar à disposição do outro a ponto de que ele possa saber que você está ali e pode confiar em você. Quando alguém confia, segue. Entenderam? Misture-se, seja simpático, atenda às necessidades, conquiste a confiança e você terá alguém seguindo você o tempo todo. Isso é um método extraordinário de Cristo. Você pode demorar um pouquinho nessa parte. Já nas lições de domingo a quinta-feira, olha aí na tela, eu fiz um esboço diferente. Você pode trabalhar o tema Histórias de Missão, aí você usa a lição de domingo a terça-feira. Depois você vai para quarta-feira e fala das prerrogativas da missão e termina falando o preço da missão, lição de quinta-feira. Então vamos lá, dê uma olhada na tela. Histórias de missão. Não se demore contando essa história, senão o tempo da lição vai passar e você não termina. A ideia é só lembrar a cura do endemoniado de Cafarnaum. Onde é que teve missão aí? O paralítico de Betesda. Onde teve missão? A cura do paralítico, aquele que desceu, a fé dos amigos, que estava tão cheio o local, não tinha como chegar, eles destelharam a casa e desceram o paralítico pelo telhado. E a figura do estrangeiro, que Romanos 12, 13 também apresenta como uma boa história de missão. Como você atende o estrangeiro na tua casa, ok? Então, revise esses pontos com a sua unidade de ação. Prerrogativas da missão. Aqui está. Eu coloquei prerrogativas da missão porque eu entendo que são duas. Primeiro, a unção. E depois, a missão. Jesus iniciou dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Então, primeiro vem a unção. Essa é uma prerrogativa sine qua non para o cumprimento da missão. Você precisa ser ungido para depois ser enviado. A prática da missão, não esqueça, é a segunda prerrogativa, envolve o juízo. Mateus 25, 34 a 40. Lê esse texto com calma para você colocar esse ponto na sua unidade de ação. Para finalizar, o preço da missão. Minha sugestão é que você leia a pergunta número 5 da lição. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus inimigos. Como aplicamos esse princípio em nosso ministério às pessoas? Jesus foi até a última instância da missão, a morte. A minha pergunta é: você está pronto para pagar o preço da missão? Até que instância você está disposto a ir para cumprir a missão? Faça essa pergunta na unidade de ação e ouça a resposta. Para finalizar, eu tenho a melhor notícia sobre missão. Seja fiel até a morte. É uma promessa de Deus para você. E lhe darei a coroa da vida. Então, fidelidade na missão até a morte. Mesmo que ela venha, mesmo que ela aconteça, permaneça fiel. Você conhece algum estrangeiro perto de você? É um desafio. Busque alguém que está perdido aí na internet. Não é nem seu conhecido, é um estrangeiro para você. Acesse alguém na internet, mande um recado, fale de esperança para ele. Desafie-se. Como é que eu posso levar um estrangeiro a fazer parte da família de Deus? Imagine que experiência legal para você contar. Você encontra alguém na internet, totalmente estranho para você, inicia um diálogo, oferece um estudo bíblico, fala de Jesus, fala da sua esperança e, de repente, aquele que era estrangeiro se torna parte da família de Deus. Um bom desafio. Que Deus te abençoe e te faça cumprir essa missão. Um abraço e até a próxima semana.